Sistema Positivo de Ensino, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean e hoje faremos a resolução e os comentários do simulado Enem da terceira série de Educação Física. Beleza, galera? Me acompanhem lá, vamos lá. Essa questão aqui, eu resolvi pegar uma questão sobre a parte pedagógica, a parte que o professor de Educação Física trabalha. Por quê? Entendam assim, o Enem, ele é acostumado, né? O Enem costuma cobrar do aluno a questão curricular escolar. O que seria isso, professor? Todo o aprendizado que o aluno teve desde pequeno até chegar no ensino médio. Por isso que é Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele tem que atestar o seu conhecimento. Então, se o seu professor já comentou com vocês sobre algumas fórmulas, né? IMC, fórmula da frequência cardíaca máxima, fórmula do volume oxigênio máximo, VO2, ele foi comentando com você, por mais que às vezes você não prestou atenção, mas você já ouviu falar, certo? Então, a esportivização e desesportivização, que nós vamos ver daqui a pouquinho, essas palavrinhas aí, ele deve ter acostumado a falar com você, já comentou com vocês, alguns testes físicos também. Então, o que o Enem quer? O Enem quer cobrar do aluno, né, o que ele aprendeu nessa trajetória escolar que ele teve desde pequenininho. Beleza? Essa questão em si aqui é uma questão cobrando e falando um pouquinho do quê? Do que vocês participaram nas aulas de Educação Física práticas de vocês. O que vocês entenderam nessa parte prática, o que vocês assimilaram dessa parte prática e agora da parte teórica. Então vamos lá. Apesar da ideia muito comum de que se ensinar o esporte é apenas ensinar a praticá-lo, já existe a compreensão e a necessidade de que a teoria prática, né, esportiva, enquanto parte do conteúdo a ser ensinado na escola, deve ser mediada por uma teoria pedagógica crítica. Vamos lá. Reconhecendo o esporte como um fenômeno social produzido. Presta atenção. Então o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que não é somente a parte prática que faz uma educação física. Não é somente a parte prática que envolve a educação física, né? Tem a parte teórica também, que tem que estar ligada a essa parte prática. Tudo bem? Vocês muito bem sabem agora que estão estudando para fazer o Enem. Tem que estudar a parte... Ah, professor, mas eu fui acostumado a vida toda só praticar esporte, só fazer aula prática de educação física. Eu nunca tive uma aula teórica e quando tive é só falar sobre regras. Entendo que a educação física vai muito além disso, né? A educação física fala sobre atividade física, exercício físico, aeróbico, anaeróbico, biotipo endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Fala vários conceitos que vocês utilizariam na vida de vocês futuramente. Então, os autores citam a necessidade da mediação do ensino do esporte nas aulas de educação física, certo? Para que essa prática seja realizada com êxito, então estamos falando dentro da aula de educação física, o professor, com base em uma visão pedagógica, deve. Bom, nós temos duas palavrinhas bem interessantes que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas já ouviram falar, às vezes não sabem o que significa, que é a esportivização e a desesportivização. Primeiramente, o que é esportivização? Para a gente entender a desesportivização, nós temos que entender a esportivização. O que é? Então, esportivização é um termo utilizado para designar atividades ou práticas que se revestem da forma esportiva. Olha que interessante. Frase bem importante aqui, ó. Esportivizar é um ato ou efeito de converter ou transformar uma prática corporal em esporte. Você aí que já jogou vôlei, basquete, handebol, você jogou essas modalidades, mas já pensou qual que é o processo? Como que surge uma modalidade? O processo chama-se esportivização. Você começou com uma brincadeira, né? Todos os inventores dos esportes começaram com uma forma de brincadeira, uma forma de prática corporal. O James Naismith, quando inventou o basquete, certo? Ele inventou o basquete, mas pensando assim, bom, vou fazer uma modalidade esportiva chamada basquetebol. Não. Ele pegou uma cesta de pêssego, simplesmente pegou aquela cesta de pêssego lá, era o professor de educação física, né? Ele tinha que fazer uma atividade física, né? Preparou uma atividade física, ele pegou, olhou um cara colhendo o pêssego lá e falou, poxa, o cara pegava o pêssego e jogava dentro do cesto, bem certinho. Pegava o pêssego e jogava dentro do cesto. Ele falou, caramba, peça esse cesto para mim. Pegou o cesto, colocou a 3,5, que é a altura da cesta de basquete até hoje, né? Por isso que o nome chama-se basquetebol, né? Bola no cesto. E simplesmente começou a colocar os atletas e falar assim, ó, joga essa bola dentro do cesto. Essa foi a regra principal. Como é que foi? Foi sofrendo um processo de esportivização. Com o tempo ele foi colocando regras. Antigamente tinham 10, 15 pessoas jogando no mesmo time. Ele foi colocando, vamos fazer só 5 agora? Vamos, só 5. Aí agora não, a quadra está muito grande, vamos fazer 23 por 15. E começou, 28 por 15. E começou a trabalhar essas regras, certo? Então um processo chamado esportivização. Que está ligado depois, então você lembrou de esportivização, ele chega um momento que ele vira um esporte profissional.
que está ligado ao meio de comunicação, está ligado ao profissionalismo, alto rendimento, responsabilidade, não se admite brincadeiras, estamos falando de esportivização, esporte profissional daí, e não há descontração. Daí nós temos a desesportivização das práticas corporais. Então, se na esportivização você pegava uma brincadeira e transformava num esporte, o que você faz agora? Ao contrário. Você pega um esporte já conhecido e transforma ele numa brincadeira. Então, significa modificar a forma esportiva, atribuindo-lhe um novo código esportivo com outros sentidos. Qual o objetivo principal disso? Transformar uma prática corporal em brincadeira, uma prática, um esporte em brincadeira, para que todos participem. Né? Então, na desesportivização, busca-se modificar alguma das suas características centrais, imprimindo sentido na realização das práticas corporais esportivizadas. Porque às vezes aquela esportivização, aquele esporte profissional, muitas pessoas não conseguem realizar. Aquele tipo de movimento específico no esporte, não são todos que conseguem realizar. Então eles fazem uma adaptação, né? Desesportivização é adaptar para que consigam fazer de maneira mais tranquila. E qual que é o exemplo mais fácil de desesportivização? É a aula de educação física. Porque eu, como professor de educação física, na minha aula, eu tenho às vezes 30, 40 alunos que nem todos têm um alto grau de habilidade, correto? Então, se é um treinamento, sou técnico de voleibol também. Então, no meu treinamento, sim, daí treino o time inteiro para competir, aí beleza, é mais parte esportivizada. Já na desesportivização, na minha aula de educação física, nem todos têm um alto grau de habilidade, nem todos têm condições físicas, às vezes a pessoa tem um braço, uma perna quebrada, uma pessoa não anda, às vezes a pessoa não enxerga, a pessoa não escuta e assim por diante. Nem tem todas as condições físicas também, tem que tomar cuidado. Né? Às vezes uma deficiência intelectual, uma deficiência física. E o biotipo adequado, às vezes, para aquela atividade física. Às vezes a pessoa não é alta para jogar basquete e vôlei e assim por diante. Então, na aula de educação física, o professor tem que ter um cuidado muito grande, porque não são todos que têm a mesma habilidade e assim por diante. Tudo bem? Então, o objetivo principal é a participação de todos. Participação de todos. Tá? O professor de educação física tenta englobar uma atividade que todos possam participar. Esse é o objetivo da desesportivização. Voltando à questão lá agora. Então, os autores citam a necessidade da mediação do ensino do esporte nas aulas de educação física. Tá? Para que essa prática seja realizada com êxito, o professor, com base na visão pedagógica, como eu comentei com vocês agora, toda a minha visão pedagógica deve a. Cobrar as regras oficiais sem adaptação. Essa é a parte mais esportivizada, né? A parte cobrar as regras, essa é a parte do treinamento que eu comentei com vocês. Um treinamento de vôlei, treinamento de basquete, que tem que ser as regras, tem que treinar para aquilo e ganhar campeonato e assim por diante. Então, elimina. B. Selecionar os melhores alunos para participar da atividade. Será que esse é o objetivo do professor? Não, você que é o melhor, você é o melhor, o restante senta lá porque o jogo feio que vocês estão fazendo aqui. Não, melhor pegar esses melhores aqui e jogar todo mundo. Não é assim. Tá? Tem que tentar fazer com que todos participem. Utilização do tempo oficial da modalidade esportiva praticada. Na educação física, dificilmente você consegue colocar as regras principais daquilo lá, o tempo, a parte de, por exemplo, o vôlei. Vamos pegar o vôlei. A rede de vôlei que tem no masculino 2,43, você vai colocar na tua aula de educação física, será que todos vão conseguir atacar a bola? Será que todos conseguem bloquear? Será que todos sabem sacar por cima? Então não dá para colocar todas as regras oficiais, senão ninguém consegue jogar, certo? Somente utilizar o material oficial, não podendo utilizar material alternativo. Só o material oficial, só a rede oficial, só a bola. Você pega uma criancinha, por exemplo, de 6 aninhos, que eu dou aula para o primeiro aninho também, será que ele consegue, com toda a força que ele tem, né, daquele tamanho, jogar uma bola oficial de basquete na cesta? Complicado, né? Então, e aqui, que estaria a correta, né? Permitir a participação de todos os alunos. Então, o objetivo do professor nessa parte pedagógica é que todos participem. Sempre todos têm que participar. Essa é a função do profissional de educação física dentro de uma aula de educação física. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender bem? Então essa questãozinha aqui é uma questãozinha tranquila, mas mesmo assim pode ter pegadinhas. Então lembrando que no Enem você tem que ler a questão com atenção, fazer tudo que tem que fazer, né? Conseguir olhar com um olhar amplo essa questão e ler com bastante atenção. Essa é a dica que o professor Gia dá para vocês. Beleza, galera? Então até a próxima e valeu!